Seja bem-vindo ao Pergunte ao Flame, onde suas perguntas e respostas não terão sentido nenhum. Sempre quis saber sobre o seu nome, Flame. Como você chegou na ideia? Teve outros nomes que tinha em mente antes de começar as lives? Bem, no caso, quem acompanha as lives sabe muito bem meu nick na PSN, que é Zexal6. Que justamente, não preciso nem falar muito, é por conta de Yu-Gi-Oh! Agora, Flame Fiamma é a segunda versão do nome. Que antes eu utilizava Flame Arrow BR, ou na Twitch, né, primeira vez, estava utilizando Flame Arrow 39. Mas da onde que veio Flame Arrow? Basicamente, possivelmente um dos meus shonen favorito, que é Katekyo Hitman Reborn, que, pra quem já viu o meu primeiro model, tá escancarado na cara que é baseado no Gokudera. E justamente, Gokudera é um dos meus personagens favoritos da obra. Quando chega na parte Arco do Futuro, Gokudera ele adquire um equipamento novo, uma arma nova, que é um canhão utilizado com caveira. E justamente ele deu o nome de Flame Arrow. Foi aí que comecei a utilizar. E achei que a arma da hora pra caramba. Daí comecei a utilizar Flame Arrow BR. Daí quando comecei a fazer live na Twitch, substituí o BR pelo 39. Justamente 39 é referência a Miko. Aí depois eu finalmente troquei pra Flame Fiamma BR, que tá até hoje. Flame, onde está as lives de ranqueando garotas monstros? Flame, qual a sua opinião sobre garotas fantasma sexualmente atraentes? Veja bem, ninguém sabe quando essa live vai acontecer, mas se acontecer, aconteceu. Nem eu sei quando vai acontecer, talvez possa acontecer um dia. Agora sobre Garota Fantasma, eu não posso falar muito. Você tem que pedir opinião sobre um peixe que tem a perna. Qual a sua banda favorita ou música? A questão é que eu escuto bem mais a Hatsune Miku. Então, mas se for colocar banda, possivelmente vai ser a Shonan no Kaze ou Flow. Então, entre essas duas. Agora, se for cantor específico, bem possível que seja Kenshi Yonezu. Claro, Miku acima de tudo e todos, né? E música, bem possível que seja Package. Ou alguma outra música do KZ. Se você fosse um furry, de qual espécie seria? Bem, de acordo com o meu model, né? Também por meus gostos, possivelmente seria algo relacionado à passa. Já teve algum interesse afetivo /crush por algum personagem ou criador de conteúdo? Se sim, por quem foi? Não. Sua franquia de jogos favorita e qual você acredita que, se fosse apagada da história, não faria falta? E a franquia atualmente está sendo Yakuza. Mas se fosse colocada a vida, possivelmente seria Devil May Cry. Agora, uma franquia que tanto faz se fosse apagada, possivelmente FIFA. É só porque eu não gosto de futebol mesmo. Falei, se você voltasse a ser japonês, se fosse pro Isekai de Yakuza, em qual jogo você ia querer ficar? Cara, eu nunca parei de ser japonês. Agora, se fosse pro Isekai de Yakuza, possivelmente ia ser pro Yakuza Kiwami 1 e ia justamente ficar na parte específica do final do jogo, que é quando explode Millennium Tower, cai um monte de dinheiro, consequência acaba gerando meus personagens favoritos de Yakuza, no Yakuza 4. Falei, considerando seu histórico por gachas, quem é a mais safada em Genshin Impact? Cara, qualquer personagem de Inazuma. Pode ser a Yae Miko com a Raiden Shogun, sei lá, talvez a personagem nova, como é que é? Yume Mizuki, vulgo peidona, né? Se seu VTuber fosse personagem de anime ou tokusatsu, qual tipo de traje e armas seriam melhores do seu personagem? Bem, traje eu não preciso falar, eu já tenho o próprio model, que é os trajes, tem dois e as formas alternativas dele. Agora, armas, pelo menos dessas duas formas, possivelmente seria uma versão modificada da Ninja Dueler do Kamen Rider Tycoon, que são duas adagas que podem se juntar para formar uma lâmina só. Entretanto, teria uma modificação nela, que seria a adição de pistolas, para lembrar um pouquinho das pistolas que o Haseo utiliza no Dot GU. Então seria 3 em 1, basicamente. Seriam adagas duplas, que pode se tornar lâmina, ou também pistolas duplas e adagas. Possivelmente isso. Por que exatamente o Kamen Rider com inspiração? Bem, a questão é que assim, eu tive muito contato com Tokusatsu, não apenas quando era criança, por ter nascido no Japão, né, mas na vida inteira. Toda essa questão que veio acabar utilizando o Kamen Rider como inspiração foi por conta que, na época, eu estava planejando fazer o rework do meu model, estava pensando em fazer algo diferente. Porque uma ideia que eu tinha na cabeça, na época, era justamente,
modelo de VTuber tá quase que tudo igual. Eu até citei um vídeo que era basicamente: nossa, a pessoa é um deus do tempo, temporal, tempo. Só que você vai ver o modo da pessoa é literalmente um cara de moletom. Claro, não é obrigatório ninguém fazer uau, coisas extravagantes, nem nada. Mas justamente eu queria fazer algo diferente. E como na época eu tava assistindo Kamen Rider Geats, tava passando Kamen Rider Geats, né? Rapaz, tá velho. Você tá em 23, moleque. Basicamente, eu acabei tendo essas ideias. Não apenas Kamen Rider, mas foi Ultraman, que é coincidência, tá? O meu model ter essa coloração, é pura coincidência. Só fui ver essa questão depois que eu terminei de pintar o model. Eu nem tinha reparado quando tá fazendo. Que o meu primeiro model VTuber também, branco e vermelho, mesma coisa que o Ultraman utiliza. Só que também teve Mega Man, mais especificamente o Battle Network e Star Force, que foi os Mega Mans que eu cresci. Flame, pergunta de caráter científico: você gosta mais, é das gordinhas ou das magrinhas? Tatsumi. Bem, pra você, qual deve ser o Kamen Rider que toda pessoa tem que assistir um dia? Bem, se a gente for considerar apenas séries que já completaram, Kamen Rider Build. Agora, se for considerar série que está passando, Kamen Rider Gavi. Claro, eu não sei como o Gavi vai terminar, mas até o momento da gravação desse vídeo aqui, que é o episódio 23, creio eu, a série não errou em nada. Se errou, foi tentando acertar. Falei, quando você lembra dos nossos nomes, qual a primeira coisa que você pensa? Olha, vou usar meu mod como exemplo, né, o Broba. Eu falo Milagre, que ele apareceu na live, que normalmente o Broba ele tá lá, mas não tá. Agora, galera mais frequente das lives, como o Yukini. O Yukini realmente eu não sei o que pensar. Ele tá de boa. Daí, tipo, tem o Ameyuri que eu basicamente falo Tsundere aí, ó. Daí tem o Yami, que eu fico perguntando qual vão ser as Yamices dele de hoje. Aí tem o Arroz, que eu pergunto qual vai ser a Kyabagem dele de hoje. Qual a atrocidade que ele vai falar. Falei, se suas lives fossem uma creche, quem de nós daria mais trabalho? Individualmente, o Arroz. Mais de um, Yami e Ameyuri. Que esses dois adoram brigar. Juntamente com o Arroz. Possivelmente o Arroz. O Arroz. Esse daqui é 12 em 1. O que fez você gostar a ponto de ser fã da Hatsune Miku quando você conheceu ela? Basicamente foi em 2016 que eu tive basicamente minha primeira crise existencial. E basicamente foi que eu conheci a Miku. Que ela basicamente, as músicas dela ajudou a regular. E possivelmente, talvez eu não estaria aqui hoje, não no sentido, tipo, fui de arrasta pra cima, não. Seria totalmente diferente. Mas foi mais ou menos por aí, 2016 ou até antes. Só que eu conheci primeiramente pelo lendário vídeo do Velberan, né? Só que só foi realmente acompanhar depois do segundo lendário vídeo do Selbit falando gritando da Hatsune Miku, né? Entretanto, aí vem um plot twist. Em um vídeo que eu fiz uns anos atrás, falando sobre a Miku, acontece o quê? Justamente que eu citei a música I'm Your Diva. Quando eu escutei ela pela primeira vez, eu senti uma coisa estranha acontecendo comigo. Não foi My Kingdom Come. Entretanto, o que eu senti foi nostalgia pura. Foi muito estranho, porque eu ainda estava conhecendo ela. Como poderia estar sentindo nostalgia de algo que eu não conheço direito? Aí, escutando I'm Your Diva, que conectou os pontos. Eu fui pesquisar a música, tava batendo a data de lançamento dela com a época que eu tava no Japão. A Your Diva é de 2009. Eu só fui vir pro Brasil final de 2009. E essa música já tinha sido lançada. Então dá pra considerar que eu conheço a Hatsune Miku desde 2009. Puta que pariu. Mas bem, esse daqui foi um protótipo de um quadro talvez recorrente no canal, que eu pergunte ao Flame. No caso, eu deixei isso daqui um pouquinho mais, esse primeiro episódio mais restrito aqui pro pessoal do Discord, né? Mas nos próximos episódios eu vou ir postando, tanto na aba de comunidade do YouTube, Twitter, Instagram e qualquer outro lugar, juntamente com o Discord. Então, caso queira que continue, comente aí no vídeo. Mas basicamente é isso, por aqui é esse vídeo. Até mais. Falou!